Ok, galera, vamos nessa, dando sequência. Mais um tema. Agora a gente vai falar sobre proporcionalidade, trabalhando aqui especificamente aí com razão, proporção, né, divisão proporcional nesse primeiro momento. Depois a gente se estende também com outros conceitos aí. Especificamente agora, nesse vídeo, né, a gente vai trabalhar aqui a parte, né, entender aí esse conceito de razão e proporção. Olha só, então venha comigo aqui, professor Jadiel Varges. Ok? Beleza? Então é o seguinte, ó. Razão e proporção são conceitos que são intimamente ligados, ou seja, uma coisa depende da outra, né? A razão, né, tá ligada aí com essa relação de proporção. Claro que eu posso estabelecer um conceito especificamente, né, exclusivamente para a razão, mas eu não consigo estabelecer esse conceito aí, né, exclusivo para, né, proporção. Beleza? Ok? Então, ó, dizemos que existe uma proporção ao se observar duas ou mais razões, né? E construir uma relação entre elas. Que relação é essa? Uma relação de igualdade. A gente vai estar comentando. Então, o conceito de razão está associado com o conceito de divisão. Então, ó, veja que razão, né, tá ligado com essa relação de divisão. Professor, então quer dizer que razão aí, se é divisão, é só colocar um número, né, A sobre B na forma A sobre B? É por aí, exatamente. Olha só, a razão entre dois números, A e B, é o quociente, ou seja, o que é quociente? A divisão. Não é isso? Então, a gente está falando, ó, dessa divisão. E como que a gente pode representar isso? Ó, A, dois pontos, B, né? Ou ainda a gente pode colocar o quê? A barra B, né? Essa barra também, ó, então dois pontos, pode colocar a barra. Ou a forma mais usual, que é essa aqui, ó, A, né, sobre B, A sobre B. Professor, então quer dizer que é igual à fração? A representação é a mesma, mas o significado aqui, ó, veja que a gente tem aqui esse primeiro valor que a gente chama aqui de antecedente. Então esse valor aqui é chamado de antecedente, ok? E esse segundo valor aqui, ó, é chamado de consequente. É chamado de consequente. Professor, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou falando o que especificamente, esse antecedente, ó? Eu estou falando aqui que existe uma primeira grandeza, vai existir aqui uma primeira grandeza, e aqui vai existir uma segunda grandeza. E qual é a função aqui, né, dessa razão, já que a gente está falando, ó, que tem um antecedente e um consequente, professor? Qual é a função aí de falar de primeira e segunda grandeza? É porque nesse aspecto aqui, né, vai existir aqui, ó, uma relação entre essas duas grandezas. Então veja, ó, que primeira e segunda grandeza, há uma relação entre elas. Então veja que o que a gente pode dizer aqui, ó, né, que há uma comparação. A gente vai fazer aqui uma comparação. Ah, ok, beleza. Então, né, essa é a relaçãozinha aí, né, que a gente estabelece para razão. Perfeito? Professor, mas não é a mesma representação, ó. Uma fração a gente representa A sobre B, quando a gente fala de uma fração. E a razão também está representando por A sobre B. Então quer dizer que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque lembra o seguinte, olha só, quando a gente fala de fração aqui, a gente está falando o seguinte, ó, apenas uma grandeza. Então aqui, ó, uma grandeza. Então, apenas uma grandeza. Já na razão, a gente está falando que sobre duas grandezas. Duas grandezas. Então, qual é a diferença aqui, professor? Né? Qual é a diferença aí de falar de apenas uma grandeza e falar sobre duas grandezas? Isso não quer dizer a mesma coisa, não tem o mesmo significado, não é sobre a mesma coisa,
Sim, a gente pode estar falando sobre um mesmo total. Só que qual é a diferença aqui, ó? Porque quando a gente fala uma grandeza, o cálculo aqui, ó, esse cálculo aqui, ele faz referência, ó, né, esse cálculo aqui, ele faz referência a apenas um valor. Então, o cálculo aqui, ó, é um valor, um valor. Aqui, como a gente está falando de duas grandezas, então o cálculo aqui, ó, vai referir o seguinte, a dois valores. Então, ó, vai estar referindo a dois valores. Claro que esse um valor aqui e esses dois valores aqui, a gente está falando o quê? De um total. Então, ó, é sempre em relação a um total. Então, quando a gente fala uma grandeza ou duas grandezas aqui, a gente está referindo ao mesmo total. Só que veja que há essa diferença no sentido de que de trabalhar um valor e no sentido de trabalhar dois valores. Então, nessa relação de um valor, é um cálculo direto. Então, na verdade, a gente está fazendo o quê? Um cálculo direto. Então, aqui ó, a gente tem um cálculo direto. Enquanto que dois valores, a gente vai estar estabelecendo uma comparação. Né? Então, a gente está estabelecendo uma comparação. Ok? Perfeito? Beleza? Então, vamos lá. Então, quando a gente diz assim, ó, fração. Então, ó, em uma turma de 45 alunos, 3/5 são meninas. 3/5. O que que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está dizendo o seguinte, ó. A gente está pegando esse 3/5 e a gente está falando de uma única grandeza, ó. Então, quer dizer que essa fração aqui, ó, calcula apenas o número de meninas. Então, ó, tá falando a respeito, ó, de apenas o número de meninas. Então, aqui está referindo apenas ao número de meninas. Já na razão, veja o seguinte, ó, é a diferença que a gente está estabelecendo aqui entre fração e razão. Né? Só para a gente entender, né, que a representação é igual, mas a interpretação na questão muda. Por quê? Porque agora a gente está dizendo o seguinte, ó, em uma turma de 45 alunos, veja que é o mesmo total, a razão entre, agora já está estabelecendo, ó, comparação, meninos e meninas é de 2/3. Então veja que a gente tem aqui uma representação, né, no número A sobre B da mesma forma, só que essa representação A sobre B aqui agora, ó, o que está falando agora com duas grandezas. Então isso aqui, ó, duas grandezas. Então quer dizer que, né, a gente refere aqui a calcular duas situações. Apenas o número de meninas aqui já são duas situações. Pronto, professor. Então como que a gente faria aqui esse cálculo? Ó, veja que a gente tem o quê? Ó, 3/5 de 45. Então, 3/5 de 45. Aqui o que que ocorre? Ó, a gente tem o quê? 2/3. O que que acontece? Que a gente está pegando duas partes, correspondem às meninas. Então, aqui quer dizer que duas partes. Ó, a primeira que é meninos, então corresponde a meninos. E a outra relação aqui é o que? Três partes correspondem o que? A meninas. Então veja, ó, que na relação aqui, o que que a gente tem aqui agora? Ó, a gente está falando sobre 2 e 3, que vai dar um total de 5 partes. Então observe que a gente tem as mesmas 5 partes no total. Então se a gente pegar aqui, ó, veja que quando a gente relaciona isso aqui, a gente percebe o seguinte, ó, né, que a gente tem 5 partes no total. Então a gente pode, né, trabalhar aqui essa ideia, ó. Então o total aqui vai ser igual a 5 partes. Porém, né, a gente está falando o quê? De forma separada, ó, duas partes e três partes. Então não está estabelecendo já
esse total de 5 partes, da forma que estabelece lá na fração, né? A fração já estabelece direto, o denominador já faz referência ao total. Então, veja, ó, quando a gente pega aqui, esses 5 aqui, a gente está falando sobre, ó, o total, e esse 3 aqui, a gente está referindo o quê? A quantidade de partes, ó, a quantidade de partes aqui, ó, das meninas, ó, a quantidade de parte aqui das meninas. E aqui a gente está falando do total, ó, ok? Então veja que aqui também a gente tem essa relação, que é o total, que é esse 5, e está estabelecendo já de forma separada, fazendo uma comparação aí entre esse número de meninos e esse, né, essa relação de meninas, certo? Professor, como que eu posso fazer para resolver isso aqui? Você pode usar aqui esse critério de 5 partes, ó, que você consegue visualizar exatamente a mesma relação lá de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais, que ficaram muito pequenininhas aqui, para eu colocar os números aqui dentro depois, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Aqui a mesma coisa, ó. A gente tem a mesma ideia, né, de 5 partes aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, tanto num caso quanto no outro, a gente tem a ideia de 5 partes. Só que aqui, o que que ocorre, ó? Veja que aqui está fazendo referência, esse 3 está fazendo referência, ó, às meninas, às meninas. Então, quer dizer que 3 partes aqui, ó, a gente está falando o quê? De meninas. A gente está falando sobre meninas. Aqui também tem o 3, ó, que refere às meninas, só que tem 2 partes que referem aos meninos. Mas a gente consegue visualizar aqui, ó, que a relação fala do completo, né? Na relação menciona tanto essa quantidade, né, de meninos quanto essa quantidade de meninas, ó. Então, aqui fala das duas grandezas, enquanto lá fala apenas, né, da grandeza meninas, aqui fala as duas grandezas. Só que, de qualquer forma, o que que a gente consegue observar aqui, ó? Que 3 partes do total, né, meninas. Então, só que o total tem 5 aqui, porque a fração, o denominador sempre indica esse total. Enquanto que aqui fala o seguinte, ó, do total 2 partes meninos e 3 partes meninas. Então, apresenta de forma separada. Então, veja, ó, que a relação na razão ela vem separada. A quantidade de uma coisa e a quantidade da outra vem separada em forma de uma comparação, uma relação entre essas duas grandezas. Lá na fração, não. Lá na fração, a gente percebe o quê? Que tem um valor referindo a uma grandeza daquele total. Só menciona uma grandeza. O denominador ali é o todo, é o total, é, né, a representação do universo, né, da quantidade de partes aí referente ao universo. Perfeito? Beleza? Ok? Pronto. Então, em relação à quantidade, dá para a gente fazer também, ó, veja aqui 45, se a gente dividir por 5, né, o que que a gente vai obter? Ah, professor, 5 vezes 9, 45. Então, quer dizer que cada parte aqui, ó, é 9. Cada parte é 9. Ok. E aí, ó, 9 vezes 3, não é isso? 9 vezes 3. Então, veja que essa parte aqui, ó, referente às meninas. Então, essa parte aqui é referente às meninas. No caso, né, a gente tem aqui o que, ó, 3, que vai ser o que? 27, que é igual a 27. Aqui a mesma coisa, ó, o que que a gente tem? A gente tem 5 partes, então os 45, veja aqui, a gente tem um total 45, total 45. Também dividido em 5 partes, então é 9, 9, 9, 9 e 9. Só que aqui a gente está dividindo o quê? Meninos e meninas, ó. Então, 18 meninos e 27 meninas. Então, está estabelecendo essa relação aqui agora entre meninos e meninas, enquanto lá estava falando apenas da quantidade referente a meninas. Perfeito? Ok? Beleza? Vamos lá. Ok, verificando aqui as informações da questão, temos o seguinte, ó, que 60 das 520 galinhas de um aviário não foram vacinadas. Ah, peraí, calma aí, vamos esquematizar aqui, ó. Veja o seguinte, o que que a gente tem aqui?
primeiro a gente conhece um total, não é isso, ó? Então, esse total, quanto? 520. Perfeito. Aí, desses 520 aqui, o que que a gente sabe aqui, ó? Que não foram vacinadas, ó. As não vacinadas, a questão informou. As não vacinadas, está dizendo que 60. Então, ó, 60 as não vacinadas. Então, diante dessa circunstância, a gente consegue descobrir, ó, a quantidade de vacinadas, porque é só subtrair. Veja que a gente tem um total, ó, o total é quanto? 520. Então, a gente vai pegar desse total aqui 520 e a gente vai subtrair quanto? A gente vai subtrair, ó, 60. Então, a gente vai subtrair 60, ou seja, o resultado restante aqui, ó, corresponde o quê? As vacinadas, porque o 60 não vacinada, então vai ficar quanto aqui? 460, não é isso? 460. Ok, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Continuando a leitura, fala assim, ó, que morreram 92 galinhas. Então, ó, morreram 92 galinhas vacinadas. Então, ó, desses 400, veja que agora, desses 460 aqui que foram vacinadas, ó, desses 460 aqui, estão mortas, né? Então, se morreram é porque estão mortas. Então, estão mortas o quê? 92. Logo, ó, o restante, né, representa a quantidade de galinhas vivas. Então, a gente vai pegar o quê? Esse 460 e vai subtrair, né? Então, a gente pega 460 menos 92. Isso vai ficar quanto? 368, ó, 368. Qualquer coisa, você pode pegar o seguinte, ó. Vamos pegar o seguinte, né? Se a gente pegasse aqui, ó, 460 menos o 90. Se a gente tirasse 90 aqui, ficaria 370, né? 370 menos 2, 368. Ou ainda você pode pegar assim, ó, se fosse menos 100, seria o quê? 360. Só que, né, tem a diferença de 8 aí, ou seja, eu estou aumentando 8. Então, se eu aumentei 8, eu vou jogar o 8 lá, né, para esse número que eu achei. 360 mais 8, 368. Ok? Perfeito? Então, vamos lá, ó. Então, o que que a gente descobriu aqui? Né? A gente descobriu, né, a relação aqui agora, ó, a quantidade de galinhas mortas e a quantidade de galinhas vivas, né, referente às galinhas vacinadas. Então, ó, né, muito importante destacar que essa quantidade que a gente está pegando ali, ó, é em relação a quem? As galinhas vacinadas. Então, veja que essa, né, relação aqui entre mortas e vivas aqui, ó, das vacinadas. Perfeito, ok? Beleza? Então, ó, o que que a gente tem aqui agora? Pergunta o seguinte, olha só, né? Continuando a leitura, tem o seguinte, ó, para as galinhas vacinadas, então, desse total de vacinadas aqui, então, ó, tá falando aqui desse total de vacinados, a razão, ó, a razão entre o número que de mortas, ó, veja, mortas e vivas, ó, mortas e vivas. Então a questão aqui, ó, quer que a gente defina o seguinte, ó, em relação a esse valor aqui, a gente quer saber o seguinte, ó, a razão desse total aí que corresponde o quê? A mortas em função de vivas. Então, mortas sobre vivas. Então, é esse total aqui que a gente precisa descobrir, ok? Então, ó, perfeito? Então, ó, é essa relação aqui, ó, entre mortas e vivas, certo? E aí, quanto a gente tem ali, ó, mortas 92, vivas 368. Então, ó, mortas 92, vivas 368. Ah, professor, mas esse número aqui é um valor alto, ó, não bate aqui com as alternativas. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar, ó, simplificar.
Então, a gente vai precisar pegar esse valor aqui e simplificar. Perfeito? Beleza? Mas, professor, uns números muito baixos ali, esse número muito alto. Só que o seguinte, a gente pode usar a questão ao nosso favor. Primeiro, né? O que que a gente observa aqui? Né? A quantidade de mortas é inferior à quantidade de vivas. Então, quer dizer que o seguinte, ó, antecedente, consequente, o antecedente é menor. Então, se o antecedente é menor, o que que a gente pode observar aqui, né, dessa relação aqui, ó, que não pode ser nem letra B, nem letra C. Né? Não vai poder ser letra B, nem letra C. Por quê? Porque tá ao contrário, ó, maior em função do menor. Não, é o menor em função do maior. Outra coisa também, ó, 92, 368. Nenhum desses números aqui, ó, é múltiplo de 5. Na verdade, teria que ser só o consequente, o 368, né? Basta analisar o 368. 368 não é múltiplo de 5. Se 368 não é múltiplo de 5, então só resta a alternativa A. Ah, perfeito, beleza, então, professor. Então, quer dizer que a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. O que que a gente vai ter que verificar aqui? A gente vai ter que simplificar isso aqui, ó. Então, se a gente vai simplificar, quer dizer que a gente vai simplificar por quanto? Por 92, não é isso? A simplificação aqui é por 92. Por quê? Porque, ó, veja que o antecedente é 1. Para ser 1 tem que ser 92. Então, 92 por 92 é 1. E 368 por 92 tem que dar quanto aqui, ó? Tem que ser 4. Mas, professor, e é 4 mesmo isso aí? Basta o quê? A gente multiplicar, ó. Veja que a gente tem o quê? 92 vezes 4. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 92 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 9, 36. Ou seja, resultado, 368, né? Exatamente o valor que está lá. Ok, perfeito, ó. Então veja que realmente fechou aqui. Então, ó, o nosso resultado aqui, ó, da questão aqui, ou seja, né, essa razão que a gente está buscando é 1 para 4, ó, 1 para 4. Isso está onde? Na alternativa A, beleza? Alternativa A. Perfeito, vamos lá. Vamos seguindo na sequência. A próxima questão diz o seguinte, ó, em uma cidade com aproximadamente 120 milhões de habitantes, sabe-se que 7/12 da população tem menos de 25 anos. Opa, peraí, professor. Esses 7/12 aqui, isso é razão ou isso fração? Veja que está dizendo o quê? Que 7/12 da população é o total, então está falando do total. Aí, ó, esse 7/12 se refere o quê? Aos que têm menos de 25. Então, ó, menos de 25, ou seja, a gente está trabalhando aqui, ó, com uma grandeza. Então, se a gente está pegando uma grandeza em relação ao total, somente uma grandeza, né, referente a esse total, a gente está falando o quê? Que a gente tem uma fração, ok? Então, a gente tem uma fração. E aí diz assim, ó, portanto, a quantidade de pessoas com mais de 25 anos nessa cidade é igual a. Então, veja o seguinte, ó, menos de 25 anos, né? Então, menos de 25 anos é 7/12 da população. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Veja que a fração aqui a gente vai calcular, ó, exatamente, ó, 7/12 de 1.200.000, né? Ou 120 milhões. 120 milhões, 120 milhões. Professor, aqui não dá para desenhar quadrinho não, né? Pode até desenhar, porque são 7 quadrinhos, né? Mas não precisa. Aqui a gente corta, ó, veja que a gente pode simplificar 12 com 12. Fica quanto? Fica 1, não é isso? Então, 1 vezes 7 é 7. E aí só acrescentar agora, ó, a quantidade dos zeros. Veja que fica muito fácil, né? Que fica muito prático quando a gente pega aqui, ó, e trabalha em cima dessa simplificação. Então, ó, não precisa ficar desenhando não, né? Passa aí direto mesmo. Então, resposta correta aqui, o que? Alternativa A, né? Por que alternativa A, professor? Se a gente achou 70, porque na verdade é o seguinte, o que a gente achou aqui é o que tem menos de 25, ok? Então, ó, cuidado com isso. Por quê? Porque a gente tem que ler, né? A gente tem que ler. Então, aqui, ó,
Isso aqui é o que? É menos de 25 anos. Então, os que têm menos de 25 anos. Só que é aqueles que têm mais de 25 anos, ou seja, a relação complementar. Então, quer dizer que se a gente pegar do total ali, o que que a gente tem? Ó, né, 120, então 120 menos 70, o restante, qual é o restante? Ó, 50 milhões, né? Isso, 50 milhões. Então, veja, ó, que a gente consegue achar exatamente, né, o que está lá na letra A. Então aqui, ó, porque a questão está querendo saber mais, né, os que têm mais de 25 anos. Então, ó, mais de 25 anos. Perfeito? Ok? Então veja, ó, que isso aqui é o que? O complementar, né? Então a gente pegou, ó, esse complementar aqui em relação ao valor, né? O que falta para completar o valor. Então, essa relação, essa ideia do complementar aqui. Beleza? Perfeito? Tranquilo, então. Então, fechou aí a alternativa correta, letra A. Vamos lá. Na sequência, o que que temos aqui? Proporção, né? Proporção. O que é uma proporção? É quando duas razões têm o mesmo resultado. Ó, duas razões têm o mesmo resultado. Como assim? Se eu pegar né, um valor A sobre B e comparar com o valor C sobre D, se eu dividir esses dois, né, o A por B e dividir o C por D, a gente vai achar os mesmos resultados. Então isso é, né, que a gente chama aí de proporção, né? Essa igualdade. Certo? Tem como colocar isso no exemplo, numa situação, professor? Tem a questão aqui, ó. Vamos fazer a questão que a gente aplica aí diretamente essa relação, né, do conceito em si, né, dentro de proporção. Perfeito, beleza. Diz assim que um aplicativo de foto promete fazer um corte na sua foto em qualquer proporção. Elton baixou o aplicativo, pois queria usá-lo para alterar uma foto e enviar para a empresa que pediu a foto na proporção 3/4, anexado em seu currículo virtual. Ao mexer no aplicativo, Elton não encontrou diretamente a proporção desejada, mas encontrou algumas que poderiam ser equivalentes a 3/4, ó. Então quer dizer o quê? Uma relação que é equivalente a 3/4, ou seja, né, a proporção, exatamente, ó, a proporção, né? Perfeito. E aí tem aqui algumas relações. Olha só, o que que a gente vai verificar? O que que a gente precisa aqui? A proporção, ou a razão que ele, né, observou aqui era o que? 3/4. Que ele precisa é 3/4, ó. Então a razão é 3/4. Só que ele tem outros números aqui, mas ele quer na mesma proporção, manter a mesma proporção. Então veja o seguinte, olha só. Se a gente pegar a letra A, o que que a gente teria que fazer? Na letra A, a gente teria que multiplicar por 2, não é isso? Ó, se a gente multiplicar 3 vezes 2, dá 6. Só quando a gente multiplica 4 vezes 2, não vai dar 9. Então a proporção quer dizer que, né, nessa ideia que a gente pode ter na simplificação. Professor, então, ó, na letra A não pode ser a letra A, porque na letra A a gente estaria multiplicando por 2. E aí, multiplicando por 2, a gente teria o quê? 6/8. Ok? Na letra B, professor, na letra B tem que multiplicar por 3, né? Isso, ó, exatamente. Ó, se a gente tem o 9 no numerador, 3 vezes 3, 9. Então, só que ficaria o quê? 9/12. Na letra C, 18, a gente teria que multiplicar aqui por 6, né? Isso, só que 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. E 6 vezes 4, 24, ó. Quando multiplica 6 vezes 4, 24. Então não é, né, a letra C. Na letra D, 39. Então a gente tem que multiplicar aqui por quanto? Por 13, né? Isso, 13 com mais 13, 26, com mais 13, 39. E 4 vezes 13, 13 mais 13, 26, 26 com mais 26, 52. Opa, encontramos, ó. Tá vendo? Então a gente acabou encontrando aqui, ó, 39, 52. Então veja, ó, que essa proporção aqui é a proporção
correspondente a 3/4. Então, a gente tem essa proporção aí correspondente a 3/4. Portanto, a resposta correta aqui, letra D, né? Letra D. Ok? Beleza? Professor, mas aqui demora um pouquinho que eu tenho que ficar calculando, sim. Mas, de qualquer forma, né, não tem como. Por quê? São alternativas. Não perguntou qual é o número que tornaria essa proporção nessa equivalência, não, que é a equivalência. Então a gente tem que pegar, né, caso a caso aqui e, né, executar esse processo mesmo, ok? Perfeito? Beleza? E tem uma propriedade importante aqui dentro da proporção. Veja que a gente tem A sobre B igual a C sobre D, que a gente pode escrever também nessa forma, ó. A gente pode escrever dessa forma, ó, esses dois pontos aqui quer dizer a mesma coisa do traço da divisão. Quando a gente faz essa escrita, o que a gente observa? Ó, que a gente tem aqui isso aqui que é chamado de meios, e esses termos aqui, ó, são chamados de extremos. Então, extremos. E aí, ó, o que diz aqui a propriedade? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, ó, o que a gente passa a ter aqui com isso? Quem são os meios? B. Então, ó, B vezes C é igual. Quem são os extremos? A vezes D. Professor, posso colocar o pontinho também como multiplicação? Claro que pode, ó. Claro que pode. Ok? Beleza? Então, olha só, né? O que a gente passa a ter aqui, ó, né? Ou essa relação ou essa outra relação, que na verdade isso aqui é o famoso que cruz credo, né? Ó, isso aqui é o famoso que a gente chama de cruz credo. Ou seja, é a multiplicação cruzada. Esse cruz credo aqui é a multiplicação cruzada. Então, toda vez que a gente precisar executar aqui, basta fazer o que? Multiplicação cruzada, né? Que é o famoso aí cruz credo, para descobrir, né, essa relaçãozinha aí dentro, né, dessa situação. Ok? Então, ó, multiplicação cruzada, né? Professor, é que eu não fiquei entendendo esse nome direito aí, não. Certo, deixa eu melhorar aqui. Multiplicação cruzada. Melhorou, né? Pronto. Perfeito, ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos nessa questão. O que diz a questãozinha aqui? Né? Diz assim, ó. Para fazer 2 bolos, Esté gasta 5 xícaras de farinha de trigo. Ela deseja fazer 5 bolos usando essa mesma proporção. Assim, a quantidade de xícaras de farinha de trigo que Esté deverá utilizar é. Opa, então vamos lá. Então vamos aqui. O que ocorre aqui, ó? A gente está estabelecendo uma relação entre bolo e xícaras, ó. Então, ó, bolos e xícaras. Não é isso? Bolos e xícaras. Certo? Qual é a relação que a gente tem aqui? Veja o seguinte, ó. Para fazer 2 bolos, ela usa 5 xícaras. Então, o que a gente tem? Ó, 2 sobre 5. 2 está para 5. Igual, assim como, ó. Veja que eu estava falando de 2, está para 5. Assim como, ó. Para fazer 5 bolos, então, para fazer 5 bolos, ela deve usar qual quantidade de xícara? Então, a gente coloca aqui, ó, X, né? A quantidade de xícara. E aí, o que a gente acabou de ver? Que a gente pode fazer o que aqui, ó? O cruz credo. Então, quando a gente faz esse cruz credo aqui, o que a gente vai obter, ó? 2 que multiplica x, que é igual a 5 que multiplica 5. Logo, x aqui vai ser igual a quanto? Ó, 5 vezes 5 dá quanto? 25. Então, 25 sobre 2. 25 dividido por 2. E o que a gente conclui sobre isso aqui? Ó, que x vai ser 12,5, ou seja, 12 xícaras e meia. Não é isso? Ó? Então, a relação ela vai precisar de quanto? De 12 xícaras e meia. 12 xícaras e meia, isso aparece na alternativa E, letra E. Perfeito? Ok? Beleza? Show de bola. Então veja o seguinte, olha só, né? O que a gente trabalha
né? É essa relação, essa, né, direta, que é só fazer essa multiplicaçãozinha cruzada. E aí joga a letra, né, e sai de boa. Professor, posso fazer regra de 3? Na verdade, isso é uma regra de 3. É claro que a gente não entrou nesse conceito, nesse detalhe. Por quê? Porque a regra de 3 em si, a gente trabalha, né, a classificação da grandeza. Aqui a gente não está trabalhando essa classificação. A gente está pegando exclusivamente os casos que são, né, possíveis aí de aplicar proporção. Ok, beleza? Isso aí, show de bola!